Depois que nós passamos o período estudado por Moisés, começa-se aquela época em que alguns historiadores chamam de época dos juízes. Cesare Cantu chamará de República Federativa. E isso irá desembocar, na chamada monarquia, que alguns autores colocam também como monarquia de Israel e Judá, para diferenciar da chamada monarquia de Israel, que seria um período posterior a Salomão. Mas eu acho que essas divisões elas acabam mais atrapalhando do que ajudando, Então Cesare Cantu, eu acho que ele é bem sucinto ao colocar República Federativa, esse período de Moisés aos juízes. Depois monarquia, o período que se estabelece entre Saul, 1080, até Salomão. E depois ele vai colocar o reino dividido. Então eu vou ler para vocês alguns trechos importantes dessa chamada República Federativa, que é esse período que vai se consolidar a época dos juízes, e também da parte da monarquia antes do reino ser dividido, ou seja, de Saul até Salomão. Então coloca aqui o Cesare Cantu. Depois de Moisés ter conduzido o povo de Deus até a entrada da terra prometida, abençoou-lhe e lembrou-lhe os prodígios obrados por Deus em seu favor e morreu. Então Josué, tendo se posto à frente de Israel, atravessou o Jordão, tomou Jericó e sujeitou o país de Canaã, que repartiu pelas tribos. Mas desejosas de arranjarem habitações permanentes e de dividirem as terras entre si, as tribos mais poderosas assenhoraram-se às proporções mais vastas. Outras ficaram onde puderam. A tribo de Dan estabeleceu-se à esquerda da Judéia propriamente dita. Foi o que impediu de exterminar inteiramente os habitantes da Palestina, e as pequenas populações que ficaram no país foram as eternas inimigas dos que tinham invadido. O início da inimizade entre esses povos já começa ali, que hoje nós vemos. Os árabes vagabundos, os edomitas, os filisteus, povo que, tendo saído do Egito, tinha primeiramente habitado Chipre e dado depois o seu nome ao país, perturbaram incessantemente não só a nação, mas também o seu culto. As tribos não estavam sujeitas umas às outras, cada uma se regia pelos seus próprios chefes, isto é, os primazes e os anciãos, constituindo assim uma república federativa. A união política e religiosa era mantida pelo sacerdócio, hereditário na descendência de Arão, e pela tribo de Levi, que não tem um território propriamente seu, estava distribuída por 48 cidades e fornecia os escribas aos magistrados particulares de cada tribo. 1580, agora estamos em 1580 a.C. Depois de ter adiantado muita conquista, Josué, conhecendo que era chegada a sua última hora, convoca os anciãos de todos os magistrados de Israel e lhe diz: Vede o que o Senhor fez às nações circunvizinhas e como combateu por vós, e vos deu a terra do oriente do Jordão até o mar. Ainda restam muitas outras nações, porém o Senhor as dispersará, contanto que vos conservareis fiéis à lei dada por Moisés, que não vos mistureis com os estrangeiros, que não jureis pelos seus deuses, mas que fiqueis unidos ao Deus verdadeiro. Nós veremos como essas partes elas vão ser pouco a pouco, não vão ser cumpridas mais em Israel, Primeiro pelo estabelecimento da monarquia, lá na frente, que Moisés tinha tanto medo que acontecesse. Depois pela essa presença do estrangeiro, que vai ficando cada vez mais forte, até o ponto de ser insuportável, e Babilônia tomar o lugar, Então, não havendo já um chefe militar à frente de toda a nação, a inveja das pequenas tribos contra as outras despertava. Começa a criar a intriga entre as tribos. Cusã, rei da Mesopotâmia, teve Israel em cativeiro pelo espaço de 8 anos, que é muito pouco lembrado esse fato, 1562 e 1554 Israel estava em cativeiro também da Mesopotâmia, até que Otoniel o libertou. Depois Efraim e Benjamim caíram debaixo do jugo de Eglon, rei dos Moabitas, em 1496. Porém, 18 anos depois, Aod, valoroso campeão, foi incumbido de ir pagar o tributo a Eglon. Desempenhada essa missão, voltou a falar ao rei, matou e livrou das suas tribos. Dan, Judá e Simeão tiveram os filisteus por senhores, até que foram libertados por Sangar, que matou 600 inimigos com a relha de um arado, 1416 isso. Zabino, rei de Azon, dominou depois sobre eles, porém o seu exército foi derrotado e Sisara, seu general,
morto por Jael. Então a profetisa Débora, que administrava a justiça debaixo de uma palmeira do monte de Efraim, entoou esse cântico: Vós que vos distinguistes entre os filhos de Israel, expondo espontaneamente a vossa vida, glorificai o Senhor. Ouvi, oreis, príncipes, prestai ouvidos. Sou eu que cantarei um cântico ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando partistes de Seir e vos adiantastes pelo país de Edom, a terra tremeu, os céus desfizeram-se em água e os montes caíram à vista do Senhor. Nos dias de Jael, as entradas não estavam aplanadas, e os viandantes seguiam por atalhos ainda não pisados. Os valentes de Israel ficaram em inação, até que se levantou uma Débora, uma mãe em Israel. Ó vós que o meu coração ama, vós que voluntariamente vos expusestes ao perigo, glorificai o Senhor. Que onde os carros foram despedaçados, o exército dos inimigos vencidos, se contém as justiças de Deus e a sua clemência para com os bravos de Israel, quando o povo se reuniu às portas e reconquistou a sua soberania. Esse é um processo que Israel vai perdendo e conquistando a sua soberania. Ainda não está estabelecida. São cantos belíssimos, né? Contudo sua mãe gemia, olhando pela janela e bradava: Por que se demora tanto, meu bem-amado? Por que são tão vagarosos os passos dos seus corações? Dos seus corcéis, desculpe. E uma das mulheres mais corcordata respondia à sua sogra: Talvez a esta hora esteja repartindo os despojos e escolhendo para si a cativa mais formosa. Morram assim ao Senhor todos os seus inimigos e resplandeça os que te amam como resplandece o sol no oriente. Nós já vemos aqui, né, nesses cânticos, a beleza das formas de em lamentar, né, que é uma técnica, né, poética maravilhosa que aparece nos cânticos. Então esses cânticos por toda parte reanimam o sentimento nacional e religioso, porém este povo pouco tardou em cair novamente no pecado, né? Veio depois livrar Gedeão, 1349, que teve de suas mulheres 70 filhos. Seu irmão Abimeleque, nascido de uma concubina, fez-os degolar a todos por ambição e reinou até que morreu combatendo em 1306. Tola, seu tio, foi juiz depois dele em 1283, e em seguida Jair teve 30 filhos, todos senhores das cidades e que por grande honra montavam éguas. Tendo os filisteus obtido novas vantagens, os israelitas puseram à sua frente Jefté, 1243, chefe de bando que prometeu, se voltasse vencedor, sacrificar a Deus a primeira pessoa que encontrasse. Os israelitas tiveram depois por juízes Abissam, Ajalon e Abdon, até que para bater a dura tirania dos filisteus se levantaram o espírito de Elias e o braço de Sansão, o mais forte dos homens, entre 1172 e 1112. Sansão, depois de ter cruelmente maltratado o inimigo, foi feito prisioneiro. Elias, já contristado pelos crimes de seus filhos, tendo sabido que a Arca da Aliança cairia em poder dos filisteus, morreu de paixão. Pois bem, então agora vai aparecer o mais memorável de todos os juízes, que foi Samuel, tá? Entre 1092 e 1080. Cheio de ardor da glória de Deus, tirou o povo da idolatria, tendo assim consolidado a sua unidade, fez vencer os filisteus. Tentou introduzir uma inovação na Constituição, fazendo hereditária na sua família a dignidade suprema. Instituiu, pois, juízes a seus 2 filhos, Joel e Abias, mas deixaram-no corromper pela avareza, recebiam presentes e davam sentenças injustas, tanto que descontentaram o povo. E esse, dirigindo-se a Samuel, pediu-lhe um rei. Samuel repreendeu asperamente, né? O povo pede um rei, e Samuel está baseado naquilo que Moisés disse. Samuel dizia: Ignorais que o rei vos tirará vossos filhos para conduzir os seus carros e para correr a cavalo diante dele, que obrigará a servir-lhe, a ceifarem, a construírem habitações para ele, que fará as vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras, que vos tirará os vossos campos e a melhor parte das vossas colheitas e dos vossos rebanhos, para ter o que dar a seus servos, que vos roubará os vossos escravos, e o mancebo mais robusto, e o que fará trabalhar em proveito seu. É aquela dicotomia que Israel sempre enfrentou. Já em Moisés aparece muito claro isso. O povo sempre foi... O povo de Israel ele sempre não gostou de pagar tributos. Ninguém gosta, né? Mas um pouco a mais do que as outras nações. Nunca aceitou direito isso.
e sempre preservou muito o comércio, a livre troca, tá? E então isso era uma situação muito preocupante, porque você estabelecer uma monarquia significa que algum privilégio teria que ser dado, tá? Então o ideal era que essa monarquia viesse de algum fato, alguma constituição factual que pudesse ter algum valor real e factível para as pessoas, né? Irá aparecer isso, né? Mas nesse momento aqui Samuel está com enorme dificuldade, porque ele está dizendo que não haveria nenhuma relação histórica que traria um significado factível para a implementação da monarquia em Israel, né? Mas ele perseverou o povo no seu pedido. Samuel escolheu então para chefe e para rei a Saul, que era da tribo de Benjamim, homem de elevada estatura e grande força. Depois disse a Israel: Ouvi, os governei muito tempo. Roubei porventura o boi ou o burro de alguém? Oprimi alguém? Recebi presentes? Dizei-o: repararei o mal. Todos declararam inocente. Ele então exprobou-lhes as suas faltas, principalmente a que tinham cometido, mudando a forma do governo, e demitiu-se da dignidade de juiz. Então agora vai começar o período em Israel que se chama de monarquia, né? Alguns dizem monarquia da tribo de Israel e Judá, para diferenciar depois da monarquia de Israel, mas é o período da monarquia, tá? Então Saul consolidou o trono por uma vitória sobre os amonitas em 1080. E o povo, bem que dado especialmente a cultura dos campos e criação de rebanhos, adquiriu então um espírito guerreiro, que era o que faltava então em Israel. Então, pela guerra, pela vitória de Saul aos amonitas, pode-se dizer que essa relação factual que traria uma identidade, uma aceitação geral da monarquia, ela pôde se concretizar, né? Não era todavia um rei absoluto, tendo sido ungido pelo profeta, o que é uma diferença brutal. Ele foi ungido pelo Samuel que o deixava, né? E eleito de algum modo pelo povo que o pediu. Só devia ser um capitão sempre armado, não tinha corte, nem habitação fixa, nem cidade capital. As ordens de Jeová, ordens que lhes transmitia Samuel. Só deviam pegar em armas no nome do Senhor, cuja arca era colocada no centro do acampamento, e cumprir a lei de Moisés também, né? Uma tal tutoria pareceu pesada ao novo monarca. Tentou livrar-se dela. É o destino, né, das monarquias não gostarem do que hoje seria um parlamento, ou seja, do que na idade moderna, né, que seria um conselho, né, apoderando-se das funções do sacerdócio, oferecendo ele mesmo o holocausto em Galga. Foi esta a origem da inimizade entre duas personagens. Saul, abandonado pelo Espírito de Deus, entregou-se à crueldade e às superstições, evocou as sombras, servindo-se de meios mágicos e manchou com fraudes e injustiças o reinado bem começado. Infelizmente, o poder ele sempre pode ser dos limites, né? A pessoa pode perder o controle sobre esse poder. Samuel ungiu então o pastor Davi. Este, sendo ainda muito jovem, tinha vencido numa batalha Golias, general dos filisteus, e foi o maior poeta que os hebreus possuíram. Introduzido no palácio, o som da sua harpa dissipou a sombria melancolia de Israel e tornou-se amigo íntimo do seu filho Jonatas. 200 filisteus que matou lhe fizeram obter a mão da filha do rei. Porém Saul teve inveja dele, porque cantava em Israel: Saul matou 1000, mas Davi 10.000. E porque receava que, graças à amizade dos levitas e do exército, impedisse seu filho de lhe suceder na coroa. Portanto, armou-lhe ciladas muitas vezes, e o que o obrigou a refugiar-se entre os árabes do deserto e entre os pastores. Saul, então, perseverando no seu projeto de exterminar o sacerdócio e acabar com a distinção entre o poder eclesiástico e a autoridade civil, mandou assassinar Enobe, Abimeleque e 85 sacerdotes com suas famílias, né? Matou 85 sacerdotes para que essa linhagem então desaparecesse de Israel. Tendo desse modo perdido o amor dos seus vassalos, viu-se vencido pelos filisteus e morreu nas colinas de Gelboé com Jonatas e seus filhos. Davi chorou e cantou: Chora, Israel, por aqueles que o ferro dizimou nas tuas alturas. Os heróis de Israel foram mortos nas montanhas.
Ai de mim, como caíram os valentes! Silêncio. Não anunciei em Gues as praças de Ascalon a fulesta nova, para que não se glorifiquem as filhas dos filisteus, para que não exultem de alegria as mulheres de incircuncisos. A lança de Jonatas, fartou-se sempre de sangue inimigo e das carnes de valentes. E o gládio de Saul nunca foi desembanhado em vão. Saul e Jonatas, tão amáveis e tão cheios de majestade na vida, não foram separados então na morte. Eles mais rápidos do que a águia, mais robustos do que o leão. São cantos belíssimos, de Davi, Donzelas de Israel, chorai por Saul, que vos cobria de esplêndidos estofos e que vos enfeitava com ornatos de ouro. Isso porque eram os inimigos, Ó, como caíram os valentes na batalha. Como Jonatas foi morto nas montanhas. Eu te choro, Jonatas, meu irmão, o mais belo de todos, mais amável do que o mais amável donzela. Eu te amava como a mãe ama o seu filho único. Ah, como caíram os valentes da batalha. Como Jonatas foi morto nas montanhas. Lindo cântico de Davi, Pois bem, então os homens de Judá elegeram a Davi para rei em 1033. Saul, nós estávamos em 1080. Porém, as outras tribos tomaram o partido de Isbosete, filho de Saul, que lhe sobreviveram. Ocorreu uma divisão. Um lado segue Davi e o outro lado vai seguir Isbosete, filho de um dos 4 filhos, de Saul. Foi somente 7 anos depois, quando Isbosete foi assassinado pelos do seu partido, que toda a nação veio ter ao Hebrom com Davi e lhe disse: Eis-nos aqui, nós que somos os teus ossos e a tua carne. Conduz Israel às pastagens e seu nosso chefe. Ele formou a constituição, aconselhando-se com os anciãos, aos quais depois sempre reunia para decisões importantes, conformando-se além disso com o parecer dos sacerdotes. Reinou 40 anos em Israel. 40 anos, Iniciou em 1033, e foi o maior dos seus reis. As suas conquistas aumentaram muito o território, porque submeteu a Síria e a Idumeia, de modo que dominava desde o Eufrates até o Mediterrâneo. Foi um período de muita expansão, Desde a Fenícia até o Golfo Arábico. Ocupou-se também das finanças, fez o recenseamento do seu povo, e tomando aos idumeanos os portos de Elá, de Acion-Galer, onde terminava o Golfo Eleanítico, e ocupando além disso Ailabe, sobre o Mar Vermelho, e Tapsac, sobre o Eufrates, preparou o aumento e prosperidade do comércio. Para formar a unidade de sua nação, tomou o maior cuidado para que não professasse outro culto que não fosse de Jeová. Ele estabeleceu a sua residência em Jerusalém, onde mandou edificar um palácio de pau de cedro, colocou a Arca da Aliança, Santuário Nacional, no tabernáculo e ajuntou tesouros para a construção de um templo que o seu sucessor levantou ao verdadeiro Deus. É verdade que o seu governo acabou por se tornar pesado. As diversas mulheres que desposou ocasionavam intrigas de serralho. Por isso seus últimos dias foram perturbados pelas rebeliões de seus próprios filhos. Viveu 70 anos e deixou no tesouro mais de 100 milhões de sequins. Para agradar a Betsabeia, que era sua favorita entre todas as mulheres e que tinha roubado seu marido, Davi designou por seu sucessor a Salomão. Isso é 1001, filho que ela lhe dera e que tinha sido educado pelo profeta Natã, audacioso censor dos erros do rei. A Judéia deveu a este príncipe a época de seu maior esplendor. Ele excedeu em sabedoria os orientais e os egípcios. Salomão compôs 3.000 novelas, 5.000 cantos, infelizmente muitos perdidos, e escreveu sobre todas as coisas da natureza, desde o cedro do Líbano até o hisopo. Muito diferente do rei pastor, que fora levado ao trono pela virtude e pela espada, Salomão a ele subiu por sucessão e introduziu em Jerusalém o fausto de uma corte oriental. Vai ser um problema sério no futuro de Israel, a introdução dessa corte, pela entrada de ideias estrangeiras. Mandou edificar um palácio da cidade e sobre o Líbano uma espécie de casa de campo. O comércio enriqueceu imensamente. Os príncipes estrangeiros vinham admirá-lo. Contraiu aliança com Irão, rei de Tiro, com auxílio do qual os portos, conquistados por Davi, tomaram parte do tráfico dos países meridionais, ao mesmo tempo que os seus navios lhe traziam de Ofir madeiras raras e gemas preciosas.
Os navios de Salomão faziam também de 3 em 3 anos a viagem às Índias e de lá importavam ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Antecipou-se Alexandre Magno no vasto projeto de reunir os povos da Ásia pela fraternidade pacífica das artes e do comércio. Já é um modelo aqui daquilo que Alexandre o Grande vai fazer depois, né? Tentando unir os dois mundos, a Ásia e a Europa. Ele tinha em vista fazer da sua capital o empório das caravanas. Foi com este fim que edificou Baalbek, que significa o Vale do Sol, e Palmira, cidade de nome poético, elevando-se como uma palmeira no deserto de Sam, um lugar de repouso no caminho da Babilônia. Para sustentar um luxo em que se contam incríveis maravilhas, ele modificou a administração do reino e teve 12 prefeitos que todos os meses lhe enviavam o total dos impostos recebidos. Fora isso, e o que lhe mandavam os cheques árabes e os recebedores dos direitos do sal, recebia por ano 666 talentos de ouro. O monumento mais célebre da sua magnificência foi o Templo de Salomão. Levantava-se sobre o monte, por toda a parte rodeado de muros, e cujo cume se chegava por espaçosas escadarias. Aí abria seu povo um vasto pórtico e outro menor, onde os sacerdotes faziam as oblações, separado do primeiro por uma balaustrada, através da qual se viu o fumo que subia. Ao lado desse pórtico estava o santuário, para onde se entrava por uma porta resplandecente de ouro, adornada com 2 colunas de bronze, e onde nenhum profano podia entrar. 10 lâmpadas aí modificavam a misteriosa obscuridade, e era daí que saía a voz dos sacerdotes, a qual o povo respondia em coro. A Arca da Aliança estava colocada na parte mais sagrada, rodeada de precioso cortinado, o qual só o grão sacerdote podia transpor uma vez por ano somente. É assim que o templo reunia as 3 unidades em que dissemos se resumiu o povo hebreu, Deus que ali era adorado a lei, que estava lá guardado, e o povo que de todas as partes corria para reunir-se ali e fraternizar-se nas solenidades anuais. Esse lugar aí, depois do Templo de Salomão, foi o que inclusive excitou os cristãos a cruzadas, né? Sobreviveu na memória, principalmente nos cantos dos cruzados, né? Então Salomão escolheu em Israel 30 mil operários para a construção do templo, 10 mil para os mandar todos os meses ao Líbano, cortar cedros e pinheiros, 60 mil para carregar os objetos e 80 mil para preparar as pedras, sem contar 3 mil oleiros e 300 diretores. Quando o edifício se concluiu, celebraram a sua consagração com festas magníficas. Mataram 22 mil bois e 100 mil carneiros. Foi nessa ocasião que o rei poeta compôs esse cântico: edifiquei esta casa para ti, ó Senhor, a fim de que habites e que seu trono aí se estabeleça por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor que com sua própria boca falou a Davi, meu pai, e que pelo seu poder realizou a sua palavra. Ele lhe disse: desde que tirei Israel do Egito, ainda não escolhi uma cidade entre as das tribos de Israel para ser especialmente consagrada ao meu nome. E agora eu construí o templo em nome de Deus de Israel, e nele reservei o lugar para a arca, onde existe o pacto feito com o Senhor. Porém, olha, teu servo escuta o hino e a súplica, e estejam sempre aí os teus olhos fixos sobre a morada, a qual disseste: aí estará o meu nome. E vai falando, né? Se por castigo o céu recusar a chuva, e se todos contritos forem implorar-te, escuta-os, acalma-os e afasta deles a fome, a peste e todos os flagelos merecidos pelos seus erros. Pois bem, aí continua o cantor aqui. É assim que o edifício e os ritos consolidavam a nacionalidade por meio da religião. Porém, desgraçadamente, foi o próprio Salomão quem deu o exemplo funesto para quebrar-lhe o laço, claro, né? Está trazendo a cultura. Ele acredita que está trazendo a cultura para Israel. Mas ao mesmo tempo, ele está colocando elementos estrangeiros, ou seja, está quebrando o laço da promessa que tinha sido feita. É muito difícil controlar todas as influências, né? Imagina com essa quantidade de gente trabalhando ali dentro, trazendo ideias asiáticas de todos os lados, de todos os povos. E olha que Salomão foi o homem mais sábio da sua época, né? O homem mais inteligente. Mas a administração de um reino é outra coisa. Ensoberbecido pelas suas riquezas, entregou-se
ao modo de vida oriental. E, olvidando assim os costumes da sua pátria, povoou seu harém de mulheres escolhidas entre as mais belas. Era do meio delas que governava o seu povo, e para lhes agradar, atacou a política e a religião, introduzindo deuses estranhos, o que de novo misturava os hebreus com as outras nações. Ele experimentou os deploráveis resultados do seu procedimento em muitas rebeliões que sofreu, e principalmente na de Razon, que separou a Síria do seu domínio, e fundou em Damasco um reino inimigo perpétuo de Israel. Jeroboão tentou igualmente revolucionar as tribos, porém viu-se obrigado a fugir para os egípcios, que favoreciam talvez secretamente esses movimentos. Com certeza, depois nós vamos em Jeremias, a importância que o Egito tinha nisso aqui. O Egito financiava, o Egito fazia o papel que hoje que a União Soviética fazia na Guerra Fria, tá? E faz até hoje, né? A KGB. Agora, e a China, né? Mas a China já está mais adiantada nesse processo. A China já tomou conta de tudo, né? Infelizmente. E o Egito fazia esse papel aqui financiando isso. Colocava pessoas lá dentro de Israel, né, para subverter a sua cultura. O Egito foi o introdutor desse processo. Só um minutinho. Eu voltei aqui, tá fazendo barulho aqui. Parou. Então, eu estava falando do Egito. O Egito financiava então esses projetos de infiltração cultural, subversão cultural. E o povo, ele praticamente não lucrava nada com o comércio, né? Porque apesar dessa suposto liberalismo que havia, boa parte era para pagamento em tributo. Outra parte para sustentar essa corte, que cada vez ficava maior. E essa corte asiática, né? Introduzida. Então sobrava muito pouco. Acabava sobrando muito pouco para a população, né? E que nós sabemos que Israel tinha muito apreço, a população de Israel, pelo comércio, como tem até hoje, pela livre iniciativa. Ficava prejudicada por essas decisões de Salomão, né? Pois bem, o descontentamento manifestou-se quando morreu Salomão, com 62 anos de idade e 40 de reinado. Então os estados, reunidos em Siquém, disseram a Roboão, seu filho: se renunciais ao rigor do teu pai, nós te nomearemos nosso rei. E Jeroboão, filho de Nabó, à sua volta do Egito, lhe intimou à frente do povo que aliviasse o peso dos impostos. Claro, para sustentar toda essa estrutura. Porém, o novo rei se recusou a escutar a voz do povo, e as 10 tribos se separaram do seu domínio. E aí nós temos a separação a de Judá e a de Benjamim, que foram as únicas que ficaram com o Roboão, tá? E as outras se separam. Então a de Judá e a de Benjamim ficam ainda sob controle do Roboão. Aí nós vamos parar por aqui. No outro vídeo nós gravamos o chamado O Reino Dividido, que é como o Cesare Cantu coloca, e eu acho que fica melhor assim. Então nós caminhamos da chamada República Federativa, a criação e a estruturação de uma monarquia, e agora nós vamos passar para o estudo do Reino Dividido, né? Como vai dividir mais ainda esse reino, e o elemento estrangeiro vai entrando cada vez mais forte em Israel, a ponto dele se esquecer completamente da promessa feita, tá bem?